Bom dia, meus amados. O salmo dessa manhã é o salmo de número 133. E é fácil, lendo este salmo curto, perceber que o tema principal deste salmo é a comunhão. Como é importante, como é precioso aos olhos de Deus os irmãos viverem em união. O salmo começa assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E eu confesso aos irmãos que, lendo e estudando durante essas semanas esse salmo, eu percebi algo que não havia percebido antes. Na nossa meditação no Salmo 132, é que há uma ligação bem especial entre esses dois salmos. Nós sabemos que os salmos eles são independentes, são distintos, independentes, não seguem uma certa sequência. Mas é interessante notar que entre o Salmo 132 e o Salmo de número 133 há um vínculo, há uma ligação muito especial. Porque se você recorda, o Salmo 132 fala do amor que nós devemos ter para com Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, como fez Davi de todo o seu coração. E quando nós começamos a meditar no Salmo 133, percebendo que o assunto principal é comunhão, aí fala do nosso amor de uns para com os outros. E aí, de certa maneira, embora eles sejam independentes, eles têm um vínculo muito especial, porque falam do nosso dever de amar a Deus e o nosso dever de amar uns aos outros. Foi exatamente o que Jesus Cristo ensinou para aquele escriba, quando questionado sobre qual seria o maior de todos os mandamentos. Ele disse que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Podemos confirmar isso abrindo lá em Mateus capítulo 22. Evangelho de Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, narra a ocasião em que Jesus foi questionado sobre o principal dos mandamentos e a resposta que ele deu. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar aos saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, que era intérprete da lei, escriba, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, em grau de importância, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é interessante perceber como essa declaração de Jesus se afirma neste salmo, e como este salmo era aplicado pelos peregrinos indo para Jerusalém. Parece que foi da vontade de Deus que em sua infinita sabedoria estes dois salmos pudessem ser colocados lado a lado, porque o povo que estava indo para o templo, para a casa de Deus, precisava lembrar que estava indo motivado por seu amor a Deus e motivado pelo prazer de poder estar juntos, unidos na presença de Deus, de poder estar com seus irmãos, talvez que há muito tempo não viam. Não é à toa que este salmo começa com uma expressão de admiração ou de prazer, satisfação. Como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. Como é lindo, como é bom, como é prazeroso, como é maravilhoso poder ver e sentir o amor presente na vida dos irmãos. Como isso é bom! E assim começa esse salmo de forma maravilhosa. Como é bom, como essa comunhão é boa, como essa comunhão é agradável
a unidade, a comunhão, a união, de fato ela precisa ser admirada, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser desejada. Como é bom, mostra o valor que Deus dava e a importância que Deus dava para a união do seu povo, para a nossa comunhão. E talvez essa seja a lição mais importante para nós nesta manhã. Valorize a comunhão. Essa pausa silenciosa é porque enquanto eu expressava isso, valorize a comunhão, eu fui levado a recordar o episódio de ontem, quando nos vimos num velório. E parece que as pessoas só valorizam a importância de ter a pessoa do lado quando ela se vai. Infelizmente, algumas pessoas são assim. Não conseguem valorizar enquanto estão perto. Mas quando a pessoa parte, há um grande lamento. Porque eu não aproveitei melhor o meu tempo? Porque eu não aproveitei melhor as oportunidades que Deus me deu? E talvez eu tenha sido levado a pensar nisso, porque nós estamos diante de algo que Deus considera importante para as nossas vidas e muitas vezes nós não valorizamos a comunhão com os irmãos, estarmos juntos na presença de Deus, especialmente nos dias de hoje que se propaga que podemos estar em comunhão separados. Não é a mesma coisa. Porque aqui o povo estava caminhando, viajando, passando dias e dias, semanas e semanas, de uma longa viagem de peregrinação para chegar no templo e lá desfrutar da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos. Como isso é bom, como isso é agradável, como isso é prazeroso e deve ser valorizado. Porque o texto diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. E é bom e agradável por causa do seu valor, ele é precioso. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. E o seu valor está no testemunho que ele produz, reforçando a ideia de que fomos todos chamados por Deus, consagrados para Deus, e estamos unidos na presença de Deus. Isso é comunhão, é termos algo em comum que é especial para todos nós. Temos algo em comum que é especial para todos nós: a salvação que nos foi dada por Cristo, a vida eterna alcançada por Cristo, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de poder nos chamar de irmãos, embora não sejamos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas somos filhos de Deus, o que ainda é mais especial, e que deveria tornar isso ainda mais precioso. A expressão óleo aqui, embora muitos costumem usar a expressão óleo para o Espírito Santo, e acho que sempre que a palavra óleo aparece, é uma referência ao Espírito Santo. Não é isso que o texto está dizendo. O óleo era o azeite que era derramado sobre a cabeça de reis e de sacerdotes, para mostrar diante do povo, dar testemunho diante do povo, de que aquela pessoa era consagrada para Deus. E isso era um momento especial, e o óleo era precioso não pelo valor que ele tinha, era precioso pelo que ele representava. Esta consagração, aquele fato da pessoa estar separada para Deus. E sabe, irmãos, é exatamente o que testemunha, o que testifica a nossa comunhão. As pessoas precisam olhar para nós e ver que é um laço muito especial, presente em nossas vidas.
que mostra que nós somos filhos de Deus. Somos diferentes, pensamos de forma diferente e temos liberdade para expressar os nossos pensamentos. E isso não anula o nosso amor de uns para com os outros. Isso não nos leva a guardar rancor, mágoas, porque nós entendemos o valor da união, de estarmos juntos. Era o que o salmista estava dizendo, o valor desta união, ela é tão preciosa, ela é tão importante, porque de fato testifica que somos todos nós e cada um de nós consagrados a Deus. Essa comunhão é valiosa porque também traz restauração para as nossas vidas, renovação. É como um reforço, o texto diz, versículo 13, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, é como o orvalho que renova a nossa vida. Imagina numa terra seca e árida, como é importante durante a noite ter aquele sereno que rega a terra e faz com que a semente germine e o mato permaneça verde. Isso é precioso. E o que Deus está dizendo é que nós deveríamos valorizar esta comunhão, porque ela é boa e agradável, e é boa e agradável, porque restaura as nossas vidas, renova as nossas forças. Quando estamos juntos, sentimos o prazer e o calor deste amor fraternal, que nos encoraja a permanecermos firmes, independente das lutas que enfrentamos. Independente das lutas que enfrentamos. Porque é natural, irmãos, sozinhos ficamos abatidos. É natural, sozinhos acharmos que não temos forças. Mas quando percebemos que não estamos sós, isso renova o nosso ânimo e nos encoraja a continuarmos firmes. Quando olhamos para o nosso irmão do lado e percebemos que a dificuldade que ele enfrenta ainda é maior do que a nossa, e ele está bem, pela graça e bondade de Deus, isso nos incentiva e nos motiva. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes de forma completa, mostra que ele está consagrado a Deus e unido aos irmãos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Um testemunho poderoso e uma renovação poderosa. Assim é o poder da comunhão. Testifica quem somos e renova as nossas forças. Por isso é tão importante, irmão, que nesse tempo presente nós possamos valorizar a comunhão com os irmãos. Dar valor, entender que este era o propósito de Deus quando nos chamou. Não é à toa que Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, ao invés de deixarmos de congregar, façamos admoestações. E a palavra admoestar significa incentivar, não é só chamar atenção, é se colocar ao lado. Se a pessoa precisa de chacoalhão, você dá um chacoalhão. Mas se ela precisa de encorajamento, você diz, irmão, eu estou aqui, vamos juntos. É incentivar, encorajar. Façamos admoestação e tanto mais
quanto vedes que o dia se aproxima. Não é à toa que a palavra de Deus nos ensina isso. Fazemos parte de um só corpo em Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez questão de orar pelo seu corpo em nosso favor, para que pudéssemos viver em união. João capítulo 17, versículo 19 a 23. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. É interessante que nas palavras de Jesus Cristo podemos perceber a importância da comunhão para o testemunho do cristão, do crente, para que o mundo saiba, para que o mundo creia. É importante que eles vivam em união. A nossa unidade testifica que pertencemos a Deus. Se vos amardes uns aos outros, sois verdadeiramente filhos de Deus. E se você ler 1 João, você vai perceber quantas vezes ele enfatiza isso. Não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos os irmãos, se não valorizamos estar em comunhão com os irmãos. Não podemos dizer que amamos a Deus. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Irmão, valorize a comunhão. Ela é importante para testemunhar quem você é, um filho de Deus. Valorize a comunhão, ela é importante para renovar suas forças. Versículo 34 e 35 do Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é à toa que os discípulos permaneciam, depois da partida de Cristo, em comunhão, de casa em casa, perseverando na doutrina dos apóstolos e perseverando na comunhão, no partir do pão. Eles entenderam o quanto isso era importante. Era algo bom e agradável, era algo atraente. As pessoas passavam, olhavam e percebiam na vida daqueles irmãos que havia entre eles algo muito especial, que só podia vir de Deus: o amor de uns para com os outros. Naquela comunhão gostosa, na presença de Deus. Nisto saberão que vocês são meus discípulos.
A comunhão é importante. Jesus Cristo orou pela nossa comunhão. Ele enfatizou a importância dessa unidade, para que o mundo conhecesse que nós somos seus discípulos, ou reconhecesse que somos seus discípulos, e pudesse então crer em Deus, no amor de Deus. Por isso, precisamos, valorizando a comunhão, nos esforçar para manter aquilo que é precioso aos olhos de Deus. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 6, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade, a comunhão. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E aí está uma lista de coisas que nós temos em comum: um só corpo com Cristo, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E isso deveria ser suficiente para que pudéssemos dar valor à comunhão. Colossenses capítulo 3 é um outro texto que enfatiza isso. E fala que só seremos aperfeiçoados se estivermos vivendo em comunhão. Porque como o ferro afia ao ferro, assim um irmão ou um amigo ao seu amigo. Significa que o nosso relacionamento vai aperfeiçoando nossas vidas. Aprendemos uns com os outros a nos tornarmos cada vez melhores. Mas só aprendemos quando estamos juntos, unidos. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 14 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É assim que vamos nos aperfeiçoando, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros e amando uns aos outros. Isso vai nos aperfeiçoar na graça de Deus. Portanto, irmão, como é bom e como é agradável os irmãos viverem em união. É bom e agradável. Vai mostrar para o mundo que pertencemos a Deus e vai renovar as nossas forças nos momentos difíceis. Então, que possamos valorizar a comunhão e entender que isso estava nos planos de Deus
e deve estar também nos nossos planos por toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe.